tem como não se emocionar. Tá bonito, missionário? Tá bonito. É lindo demais, irmão. Só Deus que faz essas coisas. Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Estamos ao vivo em um horário inusitado, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha te abençoar. Nós acabamos de entregar o nosso propósito, o nosso jejum. E o nosso jejum está uma bênção. Se você não entrou ainda, irmãos, no jejum, amanhã é o terceiro dia, até domingo, nós iremos nesse propósito de buscar ao Senhor. Nós estamos tratando um assunto nesse Jesus sobre restauração. E hoje, pela manhã, a gente tratou o assunto de restaura a nossa fé, né? Ajuda-nos na nossa incredulidade. E esse é um momento, né, que a gente precisa se aproximar de Deus com um coração limpo e com uma fé pura. Hoje muita gente diz que crê, mas a hora que a pressão vem, as pessoas abrem mão dos seus princípios e valores. Isso é um problema. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Então, a gente precisa ter em mente que nós devemos terminar tudo aquilo que começamos. Esse processo de continuidade está faltando nessa geração, né? Nunca se viu uma geração que abre mão de tudo na hora da pressão, na hora do tormento. As pessoas, elas abrem mão e não perseveram. E eu tenho aprendido, irmãos, que a vitória em tudo na nossa vida, ela está na perseverança. Perseverando. Então, e Jesus ensinou essa receita, dizendo que a vitória é para aqueles que vão até o fim. Não é até a metade do caminho, é até o fim da história. Amém? Meus irmãos, a gente está vivendo momentos, né, tensos no Brasil. E teve uma reunião, eu quero colocar aqui para vocês, entre ministros do Supremo e eles saíram tristes da reunião. Então, eles ouviram coisas, né, que assustaram. E estão dizendo aí pelos bastidores, né,
que já teve ameaça do senhor Xandão. Já teve ameaça aí do senhor Xandão. E as ameaças foram terríveis. O povo está aí no comentário, só estou vendo o irmão Miros no comentário. O que acontece nos comentários aí que o povo não está comentando, irmão Miros? Ah, Jesus. Então, eu vou dizer para vocês que o senhor Xandão, ele disse que não vai cair sozinho, tá? E eu acredito que o primeiro... Ah, era eu que tinha travado. Agora só os inscritos conseguem. Agora vai aparecer. Aí, apareceu os comentários. É que eu tinha colocado aqui só para membro, mas é só os inscritos que podem comentar. Quem não é inscrito, se inscreva para poder comentar. Agora vai aparecer o comentário de vocês aí. Então, veja aqui, o senhor Xandão, ele declarou que não vai cair sozinho, tá? E eu acredito que o primeiro que vai cair aí nessa lista será o Gilmar Mendes. E vocês viram que eles ressuscitaram o Teori Zavascki, né? E estão querendo levantar aí uma investigação sobre o que levou o avião do Teori Zavascki cair, que era o ministro que estava com todos os crimes de quem está atuando no governo agora na pauta. E veja que, se não viesse, eu vejo assim, essa interferência americana, muita coisa terrível iria acontecer. Mas está havendo uma movimentação gigantesca em Brasília, eles estão mantendo a pose de que está tudo bem, mas veja que está vazando na imprensa, o jornal O Globo está lançando muito tutorial, que os bastidores não está como está se apresentando. E é capaz de eles chegarem até Celso Daniel. Então, pelo governo americano estar intervindo, irmãos, eu não acredito que haverá. Veja que na época em que houve a Venezuela, né? O que ocorreu na Venezuela eram governos de esquerda que estavam no poder. Então, agora Donald Trump quer derrubar Maduro, que já também está aí, né? Eles estão dizendo que Maduro já está pedindo refúgio na Rússia, porque é capaz de Maduro aparecer morto a qualquer momento. Então, são coisas que estão acontecendo e há várias investigações nas surdinas. Eu acredito que a Mossad, a CIA, o FBI, a Interpol, está aí toda investigando movimentações. O senhor Xandão quis dar uma manobra aí nos patrimônios deles através do escritório e já rastrearam o dinheiro. Irmãos, essa lei, Deus abençoe, guardião da fé, essa lei, ela bota o camarada numa situação, né? Olha o que diz a matéria aí, ó. Eles foram se reunir com os banqueiros para ouvir dos banqueiros que eles estão lascados, tá?
Olha aí, ministros do STF ouvem de banqueiros o impacto da lei Magnitsky. Encontro ocorre diante de incerteza sobre o alcance das medidas dos Estados Unidos e seus reflexos no sistema financeiro nacional. Antes de continuar aqui, teve uma deputada que quer entrar com um projeto de lei para que a lei Magnitsky não tenha poder em solo brasileiro. É uma doida da cabeça. Então, olha aí, em meio à pressão das sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ao Brasil, ministros do Supremo Tribunal buscaram esclarecimento com banqueiros sobre possível desdobramento da lei Magnitsky. A informação do jornal o Globo. O encontro que reuniu Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin ocorreu diante da incerteza sobre o alcance dessas medidas, sobre seus reflexos no sistema financeiro. Entre os participantes estava André Esteven, do BTG, José Vita, do Itaú, Alessandro Tomão, do Santander, além do presidente da Federação Brasileira de Bancos e de Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara e atual dirigente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Ministro-chefe da Advocacia Geral da União também acompanhou as discussões, conforme relatos, elas foram longas em razão da complexidade do cenário. O sistema bancário e o alcance das sanções ao ministro da Suprema Corte. Os ministros buscavam entender as limitações técnicas impostas pelas sanções e até onde Trump poderia avançar. Os banqueiros detalharam que o sistema bancário utiliza filtros automáticos para identificar possíveis alvos da lei Magnitsky, inclusive em operação simples como o PIX. Assim garantiram que não há espaço para burlar restrições legais, pois os processos de verificação são automáticos e rigorosos. Quer dizer, lascou. De acordo com os executivos, as sanções atuais atingem transações em dólar, mas ainda não impedem o acesso ao sistema financeiro nem ao SWIFT, responsável por transferência internacional. Conforme a publicação, um dos representantes declarou que a situação é corrigível neste momento, mas alertou que o risco de a advogada Viviane Barsi, mulher de Moraes, também ser alvo da lei futuramente. E aí, sobre outros ministros banqueiros, consideraram improvável que sejam alcançados pelas sanções no curto prazo. Segundo informações obtidas nos Estados Unidos, no entanto, admitiram que não há como prever os próximos passos de Trump, já que o clima de tensão pode persistir por mais alguns meses. E aí, você vê que todos que estão aliados a Moraes, podem ser impactados. Mas amanhã e quinta-feira, irmãos, são 2 dias aí, né? Amanhã e quinta-feira haverá reunião entre Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo na Casa Branca. E eu acredito que haverá, então, muitas, não são poucas, mas são muitas mudanças em tudo que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo. Que Deus tenha, né? Misericórdia, porque as coisas elas caminham para um rumo drástico. Então, veja, as reuniões que nós teremos aí entre Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro na Casa Branca, eu acredito que vai colocar um
um alvo no Alcolumbre, no Mota, no Gilmar Mendes, no Barroso e em outros ministros que estão alinhados a toda essa trama. E eu vou dizer para vocês, né, que infelizmente, irmãos, a gente está vivendo aí um momento em que a mídia e o Congresso Nacional, eles estão aí de todas as formas dando voz ao Felca para que esses assuntos saiam de pauta. Estão querendo criar lei no nome do Felca. Ontem o Jornal Nacional falou do filme do Felca, do vídeo do Felca sobre a questão dos menores, né? E eu vou dizer para vocês que graças a Deus deu voz o que o Felca fez, né? Mas as pessoas já. Eu tenho dito para vocês, irmãos, que um assunto hoje na internet, o máximo que ele vai ficar é uma semana. Então, esse negócio da lei magnística aí, o povo já cansou de ouvir. Então, eles querem assunto novo. Olha como é que está o nosso cérebro, irmãos. Olha como é que está o nosso cérebro. O nosso cérebro ele não consegue mais focar em um assunto por muito tempo. Eu não sei se vocês percebem isso. Veja que no meio de todo o tormento da aprovação do IOF pelo Alexandre de Moraes, a tornozeleira do Bolsonaro, a prisão do Bolsonaro, nós já tivemos aí a febre do morango do amor, do love do amor, e agora surge a questão do Felca. Então, veja que vai mudando os assuntos e eles levantam uma cortina de fumaça e tira o foco das pessoas de perceber o que está acontecendo. O que mostra, irmãos, que verdadeiramente a gente está vivendo na era do pão e circo. Teve o bebê reborn, né, que durou 10 dias. Teve a questão de Israel com o Irã, que durou 12 dias. Mas veja que o assunto do momento agora é o senhor Felca. E entrou algo, irmãos, muito triste no meio de tudo isso, e eu vou explicar. Eu vou mostrar para vocês, né? O alvo maior do Felca foi o Ítalo Santos, que ele tinha um sítio que ele levava menores e gravava conteúdo. Gravava conteúdo para alimentar uma rede, né? Uma rede
de homens que aliciam os menores e desejam os menores, né? E você sabe, irmãos, que esse influenciador, ele tem uma pastora e uma profeta que ora por ele e abençoa a vida dele. É isso que é o mais assombroso, né? O mais assombroso, né? Ele tem uma pastora e uma profeta que botava a mão na cabeça dele, ó. Para vocês verem aqui, ele deu um carro de R$200 mil para ela. E olha aí, ó. Vitória, vigor. Vitória, vigor, força, ânimo, ânimo, ânimo. E que sempre ele tenha em mente que o Senhor é o centro. O Senhor é o centro. O Senhor é o centro, como está escrito, porque o Senhor é o Deus que guarda, é o Deus que blinda, é o Deus que restaura, é o Deus que coloca por terra toda palavra contrária, toda fúria e todo levante. E aqui estamos, Senhor, em uma só fé, em uma só união, te agradecendo, te glorificando, te exaltando. Toma, Senhor, também a pessoa que nesse dia chamado hoje vai ter uma mudança extraordinária. E aí é a vergonha do evangelho, né, irmãos? Porque uma profeta que se diz profeta, orando e abençoando o que ele fazia, mostra o nível de falácia que nós estamos vivendo. E não é só ela que paparicava o ídolo, entre outros profetas, que usavam ela, né? Que usam o dom para si próprio. São os profetas da mentira, né? São os profetas do engano. São os profetas que já comem na mesa de Jezabel, que trabalham não pelo reino, mas trabalham pelo dinheiro que se favorece através da visibilidade que eles têm. Então, você vê que uma das questões, e não estou tirando aqui a legalidade novamente, do que o Felca falou, mas eu quero dizer que isso escancara o evangelho podre que muitos homens e mulheres estão vivendo, né? E aí você vê que vários influenciadores gospel vivem paparicando, né, como a Vitória, e outros vivem paparicando este povo em busca de visibilidade, não em busca da alma deles. Você não vê em nenhum momento ela orando por ele aí, e você vai ver ela profetizando para Deus livrar dos inimigos, dos invejosos, colocar por terra. E aí você vê, irmãos, que é uma vergonha, né? O que esses profetas, a Bíblia vai dizendo, né? Que o que esses profetas profetizam é o que está no seu coração. É engano e mentira. O que esses profetas profetizam não é o que a Bíblia diz, não é o que a palavra de Deus diz, mas é o que está no seu coração. E o que é que está no coração deles? É falar para esses empresários e esses influenciadores não a verdade, mas tudo o que eles querem
ouvir. É uma vergonha. E aí você vê que o Ítalo e outros estão sendo investigados aí pelo Ministério Público. E que Deus, irmãos, guarde os nossos filhos. Eu digo assim para vocês como um alerta, né? Como um alerta a vocês. O Roblox é um agenciador de homens adultos se comunicando com menores. Os pais que têm seus filhos jogando Roblox precisam estar em alerta máximo. Nós temos aqui a tia Cristianinha, né, que sempre está conosco. Sempre está conosco. Ela joga online e ganha almas e ora pelas crianças, e ela vê tudo isso no mundo virtual. Então, o seu filho, muitas das vezes, você acha que ele está jogando, mas muitas das vezes ele está sendo aliciado por homens maldosos, por pessoas malignas. Então, eu digo a todos os pais, né? Eu tenho falado aqui, eu instalei o Family do Google e eu estou monitorando tudo que os meus filhos fazem no celular, e o tempo de celular deles agora sou eu que controlo. Acabou o tempo diário, acabou o celular, eles estão em outra vibe. Agora a gente deu livros para eles ler, estamos cobrando resumos de livros, porque quem controla os nossos filhos não é os jogos, a internet, muito menos o mundo, mas é Deus, irmãos. E sobre nós está a autoridade para isso. A autoridade para isso. Então, é muito importante que os pais estejam alerta, porque eles estão em todos os lugares. E no vídeo do Felca aí, ele mostra, né? Ele mostra o que aconteceu. Agora, veja, irmãos, eu quero mostrar para vocês, olha o que aconteceu aqui. O meu WhatsApp não está abrindo no computador. Eu quero mostrar o que aconteceu na Câmara Municipal de Curitiba. É o que a esquerda quer. O que aconteceu com... Irmãos, eu estou falando com vocês que os deputados de esquerda, Hugo Mota e outros que estão querendo utilizar-se do Felca aí, a Glória Pires e todos esses, são tudo a favor das crianças erotizadas. Eles são a favor de toda essa exposição. A esquerda ama quebrar a inocência de criança para dominar a criança a vida toda. Eles amam ideologia de gênero, eles amam toda a agenda de esquerda. E eu tenho certeza que até a Globo, né, que deu voz ao Felca, foi por livre e espontânea pressão da sociedade, não porque eles gostam disso. A prova disso é Malhação, né? Tem podcasts aí de artistas da Malhação, dizendo que eles tinham que praticar coisas para ter personagem dentro das novelas globais. Então eu digo para vocês que o que a esquerda quer é isso daqui. Olha o que aconteceu na Câmara de Curitiba. Aqui no auditório da Câmara Municipal de Curitiba, você não vai acreditar. Olha esse cartaz aqui, isso aqui literalmente ensina as pessoas a utilizarem drogas. Vocês estão duvidando? Eu vou ler para vocês. Olha aqui, ó. Maconha. Use piteira adequada, de preferência com filtro. Tudo bem. Ó, quanto mais longa a piteira, mais resfriada, mais longa a piteira.
olha aqui, pode filmar. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito. Faça o uso de canudo apropriado. Cocaína. Ó, deixa ele, olha aqui, ó. Faça, o que está escrito aqui, ó. Faça o uso de canudos próprios. Ó, cocaína. O que está escrito aqui, ó. Cocaína. Eu não gosto de comparar isso daqui. Nada justifica isso aqui, velho. A gente não tá contra as drogas, não é mentira. Pelo amor de Deus, Jorge, isso aqui faz apologia, isso aqui ensina as pessoas a usar drogas. Se vocês amam essas pessoas, vocês têm que mostrar os malefícios disso. Olha o que está escrito aqui, ó, LSD. Conheça a substância e inicie em pequenas quantidades. Vocês têm que mostrar que isso aqui faz mal para as pessoas. As pessoas, quantos usuários de crack, quantas pessoas em situação de crack, eu vou embora, mas é importante que as pessoas vejam o que está acontecendo. Respeitando isso, não pode ser assassinado pelo polícia militar. Exato, por isso que a gente tem que evitar que as pessoas. A gente tem que evitar que as pessoas utilizem droga. A gente tem que evitar isso aqui. Que outras pessoas morram. Em resumo, irmãos, para você ter ideia, eles fizeram uma sessão na Câmara de Curitiba, querem distribuir material ao povo, aos jovens, adolescentes, queriam ou querem levar para a escola, para ensinar as pessoas a utilizar cocaína, crack, maconha e LSD. Isso é esquerda, né? Como o cara gritando ali, nós queremos o fim da polícia militar. É um absurdo, né? A gente vê pessoas defendendo o uso de entorpecente. E, principalmente, é um absurdo você ver isso dentro da prefeitura de Curitiba, né? Apesar que diz que dentro da democracia você tem liberdade de expressão, eles estão expressando a vontade deles de não criar ou não criminalizar o uso de drogas e ensinar as pessoas a usar drogas. Isso é uma sociedade doente. Você já parou para imaginar isso, irmãos? Num ciclo de pessoas inteligentes, pessoas formadas, pessoas que estudaram, eles me distribuíam um papel ensinando as pessoas a usar droga. Ensinando a usar o canudo, ensinando a usar a seda. Tem um outro vídeo que eu vi falando aos viciados em crack para utilizar vidro como cachimbo. Cachimbo de vidro para utilização de pedra de crack. Se isso não é o fim, Deus abençoe o irmão Renato de Itarema. Não é um absurdo? Fale. Só quem tem um viciado em casa sabe o quantas lágrimas um pai e uma mãe derramam ao ver seu filho se sendo destruída pela droga, e agora eles querendo achar bonito ensinar jovens ou pessoas a utilizar drogas com os materiais certos. Nós estamos no meio de uma geração doente, irmãos. Doente, né? Eu estava num dos aviões agora vindo de Manaus. Eu vi a questão do trisal, né? A Globo lançou alguma coisa aí sobre trisal. E é algo que assombra, né? Porque eles estão querendo transformar a poligamia em algo natural. Vocês percebem isso? E não existe naturalidade, irmãos, em um homem ter duas mulheres ou uma mulher ter dois homens. Então, assim, eles estão querendo... É isso que a Globo ama. É isso que a Globo ama, né? A Globo ama a orgia.
é o afloramento sexual desde a infância. Então, você vê a Globo defendendo o Felca, ou deputados de esquerda defendendo, veja que o que esse povo está fazendo na prefeitura de Curitiba é algo inimaginável para uma sociedade sadia. A droga é uma doença, né? Quem já frequentou narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, você é ensinado a crer que você é um doente e que você vai ter que conviver com essa doença pelo resto da vida. E eles querendo embelezar o uso de entorpecente é algo assim inimaginável. Inimaginável, né? E a Globo, né, o guardião da fé, disse que a oração dele, que o sonho dele é ver a Globo fora do ar do Brasil. E você vê que a Globo também está sendo investigada pela Lei Magnitsky. Pela Lei Magnitsky, por todos os benefícios, né, que ela deu a voz aí ao ex-presidente, e a família Marinho está apavorada, porque se cair na Lei Magnitsky, todos terão que vir embora dos Estados Unidos. Irmãos, o senhor Elon Musk criou, olha a doença, é aí que eu digo, irmãos. Você sabe que o Elon Musk ele tem uma inteligência artificial semelhante ao ChatGPT, né? E agora ele lança uma namorada virtual e já deu pane aí em algum lugar. E quanto mais você tratar essa namorada virtual de Elon Musk como um ser humano, mais ela vai te tratar com carinho e mais ela vai se parecer real. Então, a gente está aí, irmãos, sendo sugado pela internet. E eu vou dizer que isso no Japão, na China, vai virar... na China, em países asiáticos, Coreia do Sul, por exemplo, você vai ver que as pessoas estão caminhando para um isolamento social absurdo. E a gente está vivendo num momento em que falta... As pessoas não conseguem mais se relacionar com as pessoas. Já foi feito teste entre adolescentes, por exemplo, que eles não conseguem verbalizar, eles não conseguem ter um diálogo, por exemplo, sem o WhatsApp. No WhatsApp eles conseguem conversar, conseguem falar, mas pessoalmente eles não conseguem gerar um diálogo. Então, isso já foi feito vários testes, né, sobre isso. E isso está ganhando força agora. Elon Musk lança na Grok, né, uma IA com avatares de namorada virtual. Conheça a nova função do Grok. Uma nova atualização da assistente IA de Elon Musk permite interações com personagens animados e carismáticos. E uma delas já está sendo chamada de namorada virtual por usuários. Entenda como funcionam os avatares e o que mais vem por aí. A inteligência artificial continua avançando e agora também ganha forma literalmente.
Elon Musk anunciou uma nova funcionalidade para sua assistente Grok. Trata-se da seção Companheiros, onde o usuário pode conversar com avatares animados que trazem personalidade e interatividade de um novo patamar. Além disso, Musk também revelou o lançamento da Grok para o uso governamental dos Estados Unidos. Então, IA com rosco, voz e personalidade. Na mais recente atualização do Grok, os usuários da versão Super Grok passaram a ter acesso a uma nova chamada Companheiros, onde pode escolher com quem deseja interagir. Entre as opções destacam-se 2 avatares, Annie e Bad. Annie é uma personagem com visual inspirado no anime japonês, capaz de falar em japonês e com traços de uma típica namorada virtual, segundo comentários do usuário. Aí existe o Bad, um simpático e expressivo, uma expressiva raposa 3D com estilo mais cômico e amigável. Esses companheiros virtuais não apenas respondem perguntas ou auxiliam com tarefas, mas também conversas com linguagem natural, expressam emoções e contam com características únicas e personalidade. Segundo Musk, esse é apenas o início da funcionalidade. Melhorias de uso e novas interações devem ser disponibilizadas nos próximos dias. Isso é o fim, né? É o fim, porque nós já tivemos um jovem, né? Que tirou a vida, né? Porque ele se apaixonou por uma IA. E o que acontece, irmãos? A IA é interessante isso, porque as pessoas estão surtando já por causa do ChatGPT. Eu já falei isso em live, né? Eu já falei isso em live. E o que é as pessoas acabam criando sentimento por máquinas. Olha lá, Sevel apaixonou-se pela IA e morreu 10 meses depois e mãe pede justiça. Megan Garcia confessa que não compreendeu os perigos da inteligência artificial até ver a saúde do seu filho a deteriorar-se rapidamente e está a processar o Google e uma empresa de IA. Ele tinha 14 anos, decidiu terminar com a sua própria vida depois de quase um ano a conversar com uma personagem da inteligência artificial, a quem confessou os seus problemas de saúde mental. Agora a mãe, Megan Garcia, está a processar a plataforma Character por considerar que está contribuindo para a morte do filho ao criar a dependência perigosa, que faz com que não quisesse viver fora da relação ficcional. Sinto que a IA é uma grande experiência e que meu filho foi apenas um dano colateral. E como as pessoas não estão mais conseguindo interagir no mundo real, Deus abençoe a irmã Rosana, elas estão caminhando para o mundo virtual. Para o mundo virtual. E no mundo virtual, elas estão sendo sugadas sem perceber. Que coisa triste, né, irmãos? Que coisa horrenda. E a gente está vendo, né, os perigos, irmãos. Você sabe que está virando tendência, só para você ter ideia, eu preciso colocar isso aqui para vocês. Isso vai virar tendência
E outra coisa que virou tendência agora, porque parece um absurdo, mas para você ver como a sociedade está doente. A pessoa está preferindo namorar com uma assistente virtual do que com o real. E agora nós estamos na nova febre. E eu vou dizer, não ria não, hein? Que nem diz o Siqueira, se você rir, você não vai para o céu. Olha qual é a nova febre, irmãos. Eu vou mostrar aqui para vocês a nova febre. Chupetas viram acessório e tendência para livre de estresse nos jovens. Expert avalia a tendência em que os jovens e adultos usam chupeta contra sintomas de estresse e ansiedade. Vou dizer novamente, não ria não, porque se você rir, você não vai para o céu. Você tem noção, irmãos? Você tem noção? Você vai começar a ver, irmão Márcio Silva, você vai começar a ver os jovens andando de chupeta no meio da rua. E eu vou dizer outra coisa, né? O meu filho pediu aquele negócio para pintar, que agora os adultos agora também, me diga o nome aí, daquelas canetinhas lá que tá todo mundo fazendo desenho do ursinho lá, que virou febre, né? Você vai aí na rua, você vê todo mundo vendendo. Por quê? Os adultos voltaram a fazer desenho agora. Porque diz que alivia o estresse. Agora, veja bem, os adultos fazendo desenho... Bob Good, obrigado. Os adultos fazendo Bob Good, os adultos chupando chupeta, e você acha que um povo doente desse vai ter mudança para a sociedade? Ou nós estamos adoecendo ainda mais? Essa é a minha pergunta para vocês. Você acha que tem solução? O que faz um adulto é viver com uma chupeta na boca e vivendo, desenhando, pintando Bob Good. Não estou chamando ninguém de louco aqui, se você está nessa vibe aí. Não se sinta ofendido, pelo amor de Deus. Né? Porque tem gente que gosta de pintar mesmo, mas é umas coisas estranhas que estão acontecendo, né? Estão acontecendo que eu vou dizer assim, irmãos, e vira tendência, né? Como virou aquele ursinho, aquele demônio lá, que agora estão dizendo que ele é o culpado aí aquele demônio lá, o ursinho, pelo divórcio da Virgínia e o divórcio do Carlinhos Maia com o seu, não sei se é mulher ou namorado, não sei nem o que falar. Só Deus. Deus abençoe, Bispo Márcio. Deus abençoe e Benjamin Constante. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Irmãos, a sociedade, né, está doente. Existe
Eu estou com algumas matérias aqui, uma reportagem muito importante aqui. Olha só, a gente teve um depoimento, irmãos, deixa eu colocar aqui, o depoimento explosivo de Mike Pence. Deixa eu colocar aqui, que o meu WhatsApp não está funcionando no computador. Eu não sei por quê, ou a gente sabe, né? A gente sabe, a mídia não está falando. Esse depoimento de Mike Pence aqui derruba. Eu, na minha opinião, não sei se alguém viu, mas anularia, na minha visão, esse depoimento aqui anularia as eleições de 2022, tá? Ele derrubaria totalmente as eleições de 2022 lá. O depoimento explosivo de Mike Pence à Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ex-funcionário do Departamento de Estado revelou ingerência direta do governo Biden na eleição presidencial brasileira de 2022 em favor de Lula. Olha só, isso foi semana passada, irmãos. Na manhã do dia 6 de agosto de 2025, o véu da retórica oficial do regime PT-STF foi rasgado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Esse funcionário do Departamento dos Estados Unidos Mike Pence expôs o que surge em 2000 milhões de checadores de fatos e redes de censura digital. O objetivo era inequívoco: sufocar o eleitorado conservador e manipular o ambiente da informacional durante o período eleitoral. A revelação põe abaixo a narrativa oficial sobre ameaças à democracia. O golpe real não se deu no dia 8 de janeiro de 2023, quando uma turba revoltada pela percepção de parcialidade das autoridades eleitorais convenientemente utilizaram como espantalho e invadiu os prédios públicos de Brasília. O golpe verdadeiro e silencioso e traiçoeiro ocorreu muito tempo antes sob a forma de um ataque coordenado à soberania nacional. Enquanto a versão farsesca do golpe bolsonarista serviu de pretexto para instaurar um estado policial contra a ditadura, contra a direita brasileira e a subversão estrangeira do processo eleitoral permaneceu intocada. Pence detalhou a participação de órgãos como Nacional Democracia. Por trás do verniz acadêmico e do vocabulário pseudo-democrático operava-se o velho método de guerra política: redes, influência, financiamento seletivo, censura, algorítmica, a guerra política, redes de influência, financiamento seletivo, censura, fatos pagos com dólares de agências norte-americanas foi a peça-chave na engenharia da narrativa única. Na história, golpes bem-sucedidos raramente são anunciados. Burke já advertia que as revoluções mais eficazes
não se fazem com a turba da praça, mas com a infiltração silenciosa das instituições. Tocqueville, ao examinar a Revolução Francesa, observou como substituição dos regimes por outros, muitas vezes se consuma antes que a multidão o perceba. Mike Benz expôs precisamente isso. A democracia brasileira foi usurpada não no ruído de bombas, de gás lacrimogênicos e vidraças quebradas dia 8 de janeiro, mas silenciosamente acarpetado em 2022. E aí, irmão? É curioso, é até importante que o Mike saiba que nesse plenário hoje, é um plenário grande, não há nenhum deputado do PT. O PT, por sua vez, que tem se utilizado do slogan Brasil soberano. Dizem eles que defendem a soberania nacional. Mas que soberania que eles defendem se eles foram diretamente auxiliados pelo Partido Democrata norte-americano, cúmplices, para que tivessem a vitória nas eleições brasileiras em 2022. Aliás, isso explica muita coisa. Explica o motivo pelo qual o Lula foi aos Estados Unidos dizer que apoiava a Kamala Harris no período das eleições norte-americanas, depois chamou o Trump de nazista, depois a dona Janja xingou o Elon Musk, que foi um dos principais secretários, ministros do governo norte-americano. Então existe um alinhamento umbilical do governo Lula com o Partido Democrata norte-americano, porque Lula só está onde está graças à ajuda financeira, inclusive, que o Partido Democrata forneceu ao Partido dos Trabalhadores, interferindo, portanto, na soberania nacional do nosso país. E aí é o que eu disse na live no domingo, e eu volto a dizer, irmãos, que assim como os Estados Unidos derrubaram o governo Bolsonaro, os Estados Unidos agora estão vindo com tudo para derrubar as peças-chaves. As peças-chaves do governo Lula. Então, veja, agora está tendo uma pressão gigantesca de empresários em cima do Lula. E essa pressão, ela vem agora para eles querem a todo custo que o Lula converse com Donald Trump e chegue a uma conclusão, porque a máquina está quebrando. Tá? Olha só, empresários pedem que Lula ligue logo para Trump. Setor privado considera que só negociação direta entre o presidente pode resolver a situação. E o Lula, em vez de querer resolver o problema, ele está querendo abrir mercado. Veja, ele conversou por 50 minutos com Vladimir Putin. Ele conversou com o líder supremo da Índia e ele quer reverter essa situação negociando com o BRICS e ele não quer papo com o Donald Trump. E o que eu estou vendo, irmãos? Eu estou vendo que a gente está vivendo uma reviravolta no mundo. O mundo pendeu para a direita, nós temos um papa conservador. E nós estamos diante de um líder, que é Donald Trump, que está querendo quebrar com a esquerda em lugares que são estratégicos. Então, veja, Nicolás Maduro, ele está pousando, né? Olha só o que ele fez, ó. Pero yo le digo a los imperialistas y le digo a mi pueblo, les digo, no se atrevan, porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. No se atrevan. Ele está... O senhor Maduro está tentando, irmão, ameaçar. Olha o nível que nós chegamos.
Ele está tentando ameaçar o senhor Maduro. E estão dizendo, olha só. Notícia de alto impacto, por eso le pido que preste atención. Donald Trump, a partir de ahora, tiene licencia para matar a Nicolás Maduro. Eles estão dizendo, os mercenários querem a cabeça do Maduro, já que estão pagando tanto, né? Então, veja, se Trump ele tem poder de entrar em quartéis, né, de narcotráfico, significa que Trump está criando um mecanismo de entrar eles querem entrar na Venezuela para derrubar Nicolás Maduro. E eu acredito, né, que se Maduro cair, irmãos, se Nicolás Maduro cair, se Alexandre de Moraes cair, não vai ter espaço para a esquerda permanecer no poder. Você vê que a todo custo eles estão usando agora o Felca para querer regulamentar as redes sociais, irmãos. Então, eles estão querendo usar o Felca agora para regulamentar as redes sociais, para silenciar todo o golpe que foi tramado em 2022. O depoimento de Mike Pence, ele está ligado, presta atenção no que eu vou dizer, ao Barroso, que deu 8 milhões para os deputados não votarem a favor do voto impresso, as prestações de contas do Barroso a essas ONGs do que estava sendo feito internamente no Brasil, o financiamento das redes, tanto de algoritmo de internet como a mídia, que veio dinheiro pesado para silenciar a direita. Envolve as 200 mil urnas eletrônicas que foram destruídas, que segundo o que eles estão dizendo, irmãos, veio 200 mil chips, microchips de Taiwan para burlar as eleições brasileiras em 2022. E veja que nós estávamos no curso de um golpe muito maior do que eles dizem que Bolsonaro queria dar, uma tomada de poder. E eles estavam de peito aberto, pensando que eram invencíveis. Só que agora, irmãos, agora, eu digo para vocês, a irmã Zezene, que é o endereço do Maduro para ganhar 50 milhões de dólares. Agora você vê, o mundo está pendendo para a direita e é inevitável, né, que o Brasil está vendo aí muitos abalos, e eu acredito, irmãos, que vai haver uma mudança, e eu acredito na queda do senhor Alexandre de Moraes. Porque alguém vai ter que pagar o preço por tudo isso que está acontecendo. Então, veja que foi descoberto pelo governo americano, né? É muito sério, tá? Eles rastrearam, né? E falando de lei Magnitsky, o Alan trouxe essa informação de que o Alexandre de Moraes está usando
cartão de crédito Ó. do Gabriel Chalita, que é sócio da mulher dele no escritório de advocacia, está usando também conta bancária do Chalita, Pix. Se cuida, Chalita. E pegam você também, rapaz. Não é cara que pega. Quer anunciar que alguém foi sancionado. Porque o Alexandre de Moraes, ele tá. Deixa eu só prender o microfone. O Alexandre de Moraes, ele já está na SDN list. Então, quando você já está na SDN list, Sangue de Jesus tem poder. Diga assim, irmão, sangue de Jesus. A gente começa a falar esses assuntos. É só Deus. Agora, irmãos, só para você entender. Todos os escritórios dos ministros do Supremo estão sendo investigados. Olha só, matéria da CNN. Ó. Estados Unidos cercam familiares para asfixiar ministros do Supremo Tribunal com a lei magnífica. Gestão Trump está mapeando institutos e escritórios de advocacia de parentes. O governo dos Estados Unidos, isso aqui é a matéria da CNN, tá? Olha só, irmãos. O governo dos Estados Unidos já tem em mãos uma lista com informações aprofundadas sobre todos os escritórios de advocacia que pertencem aos familiares dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou dos quais esses parentes são sócios. A gestão de Donald Trump Donald Trump também possui um levantamento detalhado de institutos de ensino ou de pesquisas ligados, de alguma maneira, aos magistrados da Suprema Corte. Segundo relatos feitos à CNN, o objetivo é mapear todas as possíveis ligações financeiras dos ministros e ter meios para aplicar uma asfixia financeira. Essa é matéria de hoje, tá? Deles evitando caminhos alternativos para eventual fuga das sanções previstas na lei Magnitsky. Por enquanto, não há previsão de aplicar a Magnitsky contra outros ministros, afora Alexandre de Moraes. No entanto, caso os Estados Unidos resolvam sancioná-los, o mapa está pronto. Conforme interlocutores, o governo americano busca garantir que um eventual endurecimento na aplicação da lei não seja inácuo, com ministros usando o CNPJ de uma empresa ou movimentação financeira de institutos privados no qual sejam sócios. Eles já estão com um mapa. O mapa. Deus abençoe, irmão Carvanelli. Já está tarde aí no Japão, né? 1 hora, 2 horas da manhã, irmão Carvanelli está acordado. Deus abençoe. E veja que eles cercaram tudo, até encontraram o dinheiro do Barroso num paraíso fiscal. É uma empresa que o Barroso tem um paraíso fiscal. Então, eles estão totalmente cercados. E não tem como. Eu acredito que agora o Banco do Brasil vai ter que pagar o salário do senhor ministro Alexandre de Moraes em dinheiro em espécie. Ou o governo federal vai ter que sacar o dinheiro e pagar
Quem aqui é do tempo que recebia em dinheiro ainda, né? Teve um tempo que as pessoas, parece até improvável isso, mas as pessoas recebiam em dinheiro, em espécie. E verdadeiramente, os ministros estão vendo, irmãos, que é um império. Eu falei isso domingo, é muito sério. Se eu for sancionado, eu vou para a Europa, se eu for sancionado. Irmão, você já pensou? A pessoa ela pensa em si, mas isso envolve. Eles já têm mapeado todos os escritórios, todos os familiares, eles sabem toda a movimentação bancária, para quem eles trabalham, para quem eles, com quem eles estão representando. É muita coisa, né? Muita coisa. Amém, irmão Moisés, vamos estar orando. Então, eles fecharam o cerco e eles estão mostrando aos ministros: se vocês querem dar de frente conosco, nós vamos sancionar vocês e todos serão prejudicados. O único lugar que eles poderão ter acesso vai ser a China. Em nome de Jesus, está travando. Mas, irmão, já estou terminando a live. Mas eu digo assim, eles estão monitorando tudo. E eu creio que o Alcolumbre e o Mota, eles irão entrar na lista do Magnistic, se eles não pautarem o impeachment do senhor Alexandre de Moraes. Então, se eles não pautarem o impeachment, eles irão entrar e os Estados Unidos já está preparado. Essa matéria da CNN que eu mostrei para vocês aqui mostra que os Estados Unidos está totalmente preparado para atacar todos os ministros e suas empresas. Só Deus, né, irmãos? Então, eu acredito. É aquilo que eu já vinha falando há meses atrás, antes de entrar a Magnífica. A esquerda não permanecerá no poder no Brasil em 2020. Amém? Irmãos, Deus abençoe. Não esqueça de abençoar o projeto Arrependa-se. Hoje foi enviada as madeiras para beneficiar para a construção da terceira igreja no Amazonas. E eu quero pedir a colaboração e ajuda de todos vocês, para a gente concluir essa obra. Amém? Também amanhã é dia de enviarmos o dinheiro, né, para a alimentação das nossas crianças na África, que nós estamos tendo 3, 4, até 5 trabalhos por sábado na África. E eu preciso da ajuda de vocês nesse trabalho. E também, graças a Deus, todos os missionários, pastores, colaboradores do Projeto Arrependa-se, esse mês todos já foram pagos.
para a glória do nome de Jesus. Irmão Miso, não deixa eu esquecer de mandar fazer o vídeo da rifa. Eu quero, em dezembro, irmãos, em nome de Jesus, sortear o Fusca missionário. Até vou ter que andar com ele agora, nesse exato momento. Eu vou andar com o Fusca, que precisa andar com ele. Eu vou fazer até um videozinho andando nesse Fusca que possa ir para sua casa. Então, o Pix do projeto está aí. Nos ajude a levar sorrisos pelo Brasil e pelo mundo através do projeto Arrependa-se. Amém? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por mais essa live, esse momento. Abençoa teu povo, teus filhos. E continua nos despertando, Senhor, para os acontecimentos atuais e nos revelando que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Senhor, abençoa teu povo, abençoa, Senhor, o término dessa terça-feira, abençoa o nosso propósito do jejum, Pai, que vai até domingo, e continua conosco para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não esqueça que nós estamos no jejum. Se você não entrou no propósito do jejum ainda, amanhã é o terceiro dia e nós encerraremos este jejum no domingo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.